Gostaria de dar as boas-vindas a quem nos acompanha pela internet. Seja muito bem-vindo ao nosso culto de hoje. Agora, em pé aqui na igreja, nós vamos cantar o hino de número 5, Jubilosos Te Adoramos. Jubilosos te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nosso coração transporta em louvor a ti, Senhor. Rompe as nuvens da tristeza, do pecado e do temor. Doador da eterna graça, enche-nos do teu amor. Tuas obras anunciam teu poder e resplendor. Céus e terra cantam hinos em louvor a ti, Senhor. Vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar. Aves, fontes cristalinas, todos querem te adorar. Aleluia, aleluia, a Jesus o Redentor. Aleluia, eternamente, em louvor a ti, Senhor. Ao Consolador dai glória, pois conforto e vida traz. Aleluia, ao Pai eterno, Deus da graça, Deus da paz. Amém. Hino de número 571, Tu és digno. Em tua presença estamos, Senhor. Nossas vozes erguemos em teu louvor. Tua luz ilumina o nosso ser. Tua glória vem nos
Oremos. Amorável Deus, eterno Pai, obrigado porque nos convidastes a estarmos aqui nesta manhã. E o Senhor colocou em nosso coração o desejo de aqui estarmos. Obrigado, Senhor. Aceite a nossa presença física nesse santo lugar. Aceite os nossos dízimos e as nossas ofertas. E que a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades nesta manhã. Amém. Por Jesus, amém. Provai e vede, histórias de fé e fidelidade. História de hoje, quanto mais servir, melhor. Olá, meu nome é Eric, sou argentino. Estudei cinesiologia e fisioterapia na UAP. Quando terminei meus estudos, decidi ser voluntário e servir por 1 ano em Bishkek, no Quirguistão. Vim para ensinar espanhol como professor, e o maior desafio que tive quando cheguei foi o idioma. Eu falava espanhol, muito pouco inglês e nada de russo, que é o idioma local. Então, nas primeiras vezes, foi muito difícil porque eu não conseguia me comunicar com eles, não conseguia entender e senti que não estava servindo a Deus. Então, com muito esforço e oração, pouco a pouco consegui superar isso. E Deus me proporcionou momentos muito agradáveis com meus alunos e amigos, quando íamos brincar, comer, ir para as montanhas, jogar futebol. E Deus me proporcionou muitos momentos, e eu pude compartilhar sobre Deus quando Deus me deu a oportunidade. Viver com as crianças na igreja e ajudar nos projetos me ajudou muito a falar mais o idioma. E também me ajudou a conhecer a cultura daquele país, que é muito bonita. Hoje estou morando na capital do Quirguistão, Bishkek, e Deus me deu a oportunidade de ficar por mais 1 ano. Agora estou trabalhando, não sou mais um voluntário, sou um voluntário de coração. Estou ensinando alunos da Índia e do Paquistão. Sou cinesiologista, obviamente em inglês. Graças a Deus, Ele me ajudou e me treinou muito para poder fazer esse trabalho. E estou fazendo um trabalho diferente com os alunos, com os professores. Então, graças a Deus, posso ver como Ele não me abandonou e continua a me capacitar todos os dias. Quando terminei meu ano de voluntariado, perguntei a Deus se eu queria ficar mais 1 ano. Eu disse: Senhor, 1 ano não é suficiente para mim, e quero pedir mais 1 ano. Quero servir aqui da maneira que o Senhor me disser. Então, não sei como, mas consegui um emprego e agora estou ensinando. E Deus abriu essa porta para que eu pudesse ensinar inglês. Então, sinto como Ele me guiou. E até agora, em cada momento, em cada conversa que tenho com meus colegas de trabalho ou com meus alunos, sinto como Deus está me guiando. Em cada passo que dei, em cada situação de minha vida, pude ver a mão de Deus. Pude ver como Ele me guiou, como abriu portas, como fechou portas. Pude ver como Ele age. Convido-os hoje a colocar os planos de Deus em suas mãos e a continuar a ser fiéis com os dízimos e ofertas, para que mais e mais pessoas de lugares tão distantes como o Quirguistão possam conhecer Jesus. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Como oferta maior, entrego meu coração e tudo que dediquei no meu tempo. Em tua casa te entrego, Senhor. A pobre viúva, tudo que tinha te entregou. Não trago muito, Senhor, o que tenho te dou. Como oferta maior, entrego meu coração e tudo que dediquei no meu tempo. Em tua casa te entrego, Senhor. A
a pobre viúva, tudo que tinha te entregou. Não trago muito, Senhor, o que tenho te dou. Vou ofertar, vou devolver em teu altar, vou entregar. Ajuda-me, Senhor, quero ser fiel e ouvir da tua voz. Bem-vindo, servo fiel, tomai posse do céu e ouvir da tua voz. Tomai posse do céu. Amém. Som. Feliz sábado a todos. Todos estão bem? Eu tenho usado esses momentos da oração para tentar fazer-nos lembrar da importância que nós temos como igreja. Nós temos uma importância muito grande como igreja nesse tempo para levar a mensagem, mas nós temos uma importância muito grande como igreja para poder se fortalecermos. E não existe maneira melhor do que fazer isso do que nós intercedemos uns pelos outros. Eu não posso dar nada a ninguém lá fora que eu não tenha. João 13:35, contextualizando o contexto do Apocalipse, que fala que o povo de Deus seria conhecido porque guarda os mandamentos de Deus, mas existe uma parte também que é muito importante, que nós seríamos reconhecidos. João 3:35 fala que nós seríamos reconhecidos pelo amor que temos. E o exercício do amor que temos, ele começa aqui na igreja, porque aqui nós somos família, e entre família é mais difícil de nós exercitarmos tudo isso, por conta das nossas diferenças. Eu peço a você que todos os pedidos de oração que são colocados aqui, que vocês não esqueçam. Essa semana eu gostaria que você orasse pela família da Dorcas, né? Para que Deus possa consolar cada um deles. Nós estivemos orando aqui 2 sábados passados e ela veio a falecer. E nós pedimos que você interceda para que o Espírito Santo possa consolar. Eu sei que Ele já está o fazendo, mas quando nós fazemos isso, nós também exercitamos esse amor, né? Essa semana aqui nós vamos estar orando pela família do irmão Toledo. O irmão Toledo é uma pessoa muito, muito especial para nós. É uma pessoa que, assim, todas as vezes que nós precisamos do auxílio dele, ele está sempre disposto a ajudar. E gostaríamos de estender a nossa oração a ele de maneira ininterrupta durante toda essa semana aqui. Vocês possam orar, tá? Alguém mais tem um pedido especial de oração? Se tiver, eu vou quebrar o protocolo e aí você pode externar ele. A irmã tem? Eu vou aí. Eu peço oração pelos meus 3 filhos, os meus 5 netos, porque eles foram alicerçados na igreja, e também para que um dia eles possam voltar também. Eu tenho mandado todas as manhãs versículo para o meu filho mais velho, né, o Guga, e ele tem lido, e ele está muito contente. Quando eu não mando, ele me cobra. Então, que o Espírito Santo possa incomodar ele também. É a Vivian, a Vanessa e o Guga. Vivian, Vanessa e o Guga. Quando nós oramos e colocamos o nome de maneira especial, é como se nós estivéssemos
um conhecimento com as pessoas, eu peço que você orem pelo nome de maneira especial. Eu gostaria de pedir também um pedido pelo um sobrinho que chama Diego. Nós sabemos que Deus tem um plano maravilhoso na vida dele, está traçando esse plano, mas o inimigo tem colocado alguns obstáculos. Ele é dependente químico. Nós vamos ter um encontro com ele no final do ano. Eu peço que você ore por ele, por favor, ore por ele, interceda por essas pessoas. Alguém mais tem um pedido e talvez não quer externar, mas está aí no coração, né? Eu sei que cada um de vocês tem uma pessoa especial, assim como os 3 filhos da irmã. Você também tem uma pessoa afastada. Quantos aqui tem pessoa afastada da igreja? Tem um parente afastado da igreja? Olha aí, ó, muitas pessoas, tá vendo? Então assim, eu quero pedir para você que interceda também pelo outro, interceda pelos filhos da irmã, que Deus certamente está olhando pelos teus afastados. Eu também tenho um filho afastado, peço que vocês orem por ele também, chama Lucas. Durante esse ano, o próximo ano que vier, nós vamos estar visitando as pessoas que estiveram aqui, e que você não esqueça, se você quiser estar no grupo de visitação dessas pessoas que estiveram aqui no reencontro, que você possa também fazer parte desse grupo, tá bom? Vamos orar agora, vamos dirigir, né, para Deus o pedido de oração especial pela família do irmão Toledo, em especial também por essas pessoas do reencontro que estiveram aqui, em especial por aquelas pessoas que são seus familiares, pelos seus queridos e que estão afastados dos caminhos de Deus, tá? Alguém tem mais um pedido especial? Pode levantar a mão. No seu levantar de mão, Deus sabe o que é, e nós também vamos orar por ele agora. Vamos nos colocar de joelho. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós viemos, Senhor, nesta manhã aqui na Tua Santa Casa de Oração para poder pedir, Senhor, primeiramente por nós. Não podemos dar nada ao outro que não temos, Senhor. Nós queremos pedir a porção do Teu Santo Espírito para mudar nossa mente, nosso coração, para que as pessoas possam ver o Teu amor em nossas atitudes, em nossas ações. Ó Senhor, nós clamamos muito, Senhor. Em todas as épocas o Teu povo escolhido clamou pelo derramamento do Espírito Santo, uma porção dobrada do Teu Santo Espírito, e nós não somos diferentes. Queremos que as pessoas, Senhor, que estão ao nosso redor, elas possam ver o cheiro suave, Senhor, da rosa de Sarão, que é Jesus. Paizinho querido, nós queremos também dirigir, ó Pai, esta oração para o nosso irmão Toledo. Que o Senhor possa, Senhor, de maneira especial, estar com seus filhos, com sua família, de maneira geral, para que ele continue sendo um instrumento em Tuas mãos, Senhor, na Tua obra, no desempenho que ele tem, Senhor, se esforçado no trabalho, tanto de pregar como em todas as outras atribuições, ó Pai, que o Senhor tem dado em sua vida, em suas virtudes, nos dons que o Senhor deu a ele. Queremos também, Senhor, de maneira especial, estender essa oração também, Pai, para as pessoas que estiveram aqui, levantaram as suas mãos, responderam, ó Pai, de maneira amorosa ao Teu convite. Essas pessoas esperam também de nós, ó Pai, que nós amemos cada uma delas. Elas esperam de nós, ó Pai, que nós se preocupemos com cada uma delas. Nos ensina a fazer isso, Senhor. Nós somos egoístas. Nós pensamos muitas vezes somente no nosso conforto, mas o Teu Santo Espírito nos convida a poder, ó Pai, se preocupar com cada uma delas. Também gostaria, Senhor, de colocar meu filho Lucas nas Tuas mãos. Gostaria de pedir pelo Diego, que o Senhor possa, Senhor, ir à frente e poder, ó Pai, lapidar o seu coração, traçar o plano, Senhor, e que nós possamos estar disponíveis para que o Senhor trace os planos para trazer os nossos para os Teus caminhos. Quero estender, Senhor, também esse pedido de oração para cada componente dessa igreja que aqui está e tem um familiar, Senhor, afastado. Ô Senhor, a Tua volta está breve. O Senhor nos avisou e os Seus avisos, ó Pai, estão se cumprindo. E nós estamos preocupados, sim, Senhor. Eu sei que o Senhor também está. Por isso, Senhor, pedimos que o Senhor nos capacite para ser instrumentos Teus. Sabemos que o Teu Santo Espírito move, o Teu Santo Espírito transforma, o Teu Santo Espírito constrange. Ele faz, Senhor, a parte que os céus faz. Mas nós possamos, Senhor,
ser aroma suave para esses nossos queridos, para eles voltarem a estar aqui conosco e na manhã da ressurreição também estar, ó Pai, entre os remidos, ó Pai. Deus Todo-Poderoso, nós queremos, Senhor, mais uma vez pedir pela Tua igreja, que o Teu Santo Espírito, Senhor, esteja conosco e sejamos unidos, ó Pai. Qualquer laço de desunião que possa ter entre nós, que ele seja quebrado, Senhor, para que o Teu Santo Espírito venha e sejamos uma igreja cada vez mais viva. Nós estamos vendo os pingos, Senhor, através de alguns irmãos. Nós estamos vendo, Senhor, o derramamento do Seu Santo Espírito de maneira como uma garoa, mas nós queremos ver transbordar, Senhor. Nós temos visto, Senhor, que as programações que o Teu Santo Espírito está conduzindo. Por favor, Senhor, esteja com todos nós, nos capacite, entregamos a nossa vida em Tuas mãos, para que o Senhor nos transforme. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do Seu amor. Lindas histórias que vem me ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do Seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar. E vamos quietinhos ficar, prestando atenção. Vixe, cadê a criançada dessa igreja aqui? Hã? Sábado passado eu estava olhando dali de cima, eu falei, rapaz, a nossa igreja não tem mais criança. O povo não está multiplicando o negócio aí. Como é que faz, hein? Ah, que isso. Bom, eu respeito a liberdade dos que não querem procriar. Me considero um democrata, né? Eu vou pedir ajuda dos universitários aqui. Cadê hã? Traz aqui, está aí. Cadê a Sara? Vem cá, Sara, dá uma força aqui. Você é do clube, não é a Sara que está ali? Ela se escondeu porque ela sabia que eu ia chamar. Bom, então a gente prega para as crianças, para os adultos e para a velharada também, né? Porque o tempo é precioso. Eclesiastes 3:1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então tem tempo para você ir no clube de desbravadores, tem tempo para se batizar na igreja, né? Tem tempo para ser professor da escola sabatina, tempo para ser diretor de grupo quando a igreja ainda não é oficializada, tem tempo para ser ancião da igreja, tem tempo para ser diretor de clube de desbravadores, tem tempo para cuidar de lar e família, tem tempo para contar historinha para as crianças, né? Olha que legal que eu ganhei aqui, porque eu conto historinha para vocês. Ó. Eu não estava aqui sábado passado, eu estava colaborando numa outra igreja, hoje eu falei, ó, isso aqui é para quem é professor, conta historinha aí. Eu ganhei um vinho, um suco. Eu ganhei um suco, e eu fui ver onde é produzido esse suco. E ele é produzido em Petrolina, no Ceará. Quem diria que o Nordeste ia produzir suco de uva? Para ter uma noção, a uva de Petrolina é considerada a melhor uva do mundo, porque ela está na barranca do Rio São Francisco. Hoje o Brasil é um exportador de frutas, o Nordeste, porque produz frutas irrigadas com as águas do Rio São Francisco. Em Petrolina, na divisa com Juazeiro, da Bahia. Tem um cliente que está abrindo uma empresa lá, estou acendendo velas para ele me mandar pelo menos uma semana ficar lá em Petrolina. Então, o que é aquilo ali? Quem sabe me dizer o que é aquilo ali? Você que já é uma moça, está na escola, o que é aquilo ali? Fala, Miguel. Medidor de tempo. Qual que é o nome desse medidor de tempo?
ampulheta, né? Um nome estranho, né? Vamos lá. Olha quanto relógio. Tinha uma época que eu usava relógio e eu estava viciado em tempo. Eu não tirava o relógio nem para dormir, nem para tomar banho. Criava sabão embaixo. Tinha que higienizar. Eu tinha uma marca de relógio. Aí um dia eu falei, eu vou parar de usar relógio. E agora eu não consigo mais usar relógio. Né? Olha só que interessante. Aquilo ali é uma foto de uma gravidez. Né? Então tem tempo para a mulher o quê? Ficar grávida e gerar vida. Né? Aí nasce a criança, tem o nascimento. Tem o tempo do nascimento, tem o tempo de criança, né? Tem tempo para ser juvenil, tem tempo para ser adolescente e tem tempo para ser jovem. Ontem eu queria ver como meu neto ia ficar com 18 anos. E eu falei assim para a Iá, quero o Theo com 18 anos. Cara, ele ficou a fuça do pai dele. Né? Coloquei no grupo da família, como falou assim, é um João em miniatura, né? Esse é o Theo com 18 anos, né? Com cara de diretor do Clube Hora, tá não? Né? Tem tempo para ser adulto e tem tempo para ficar velho, né? E espero que eu não fique tão zoado assim, né? A Cláudia está faltando um dente naquela foto lá. Né? Essa foto aí foi feita em janeiro de 2012, lá no museu, lá em São Paulo, lá na Independência lá do... Hã? Pode aumentar aí. Ah, tem uns 90 anos essa aí, né? Meu Deus do céu. Tudo tem tempo certo, né? A Bíblia diz, deixa isso bem claro, né? Imaginou se você, Miguel, pegar e plantar colocar uma muda na sua casa hoje à tarde, no sábado, e amanhã você olhar lá e tiver daquele tamanho lá? Não existe isso, né? A árvore vai levar muito tempo, muitos anos para crescer, para poder dar os seus frutos, né? A árvore não cresce de um dia para o outro, seria muito estranho isso, né? Já imaginou se um bebê nascesse hoje pela manhã e já saísse da barriga falando, andando? Ia ser muito estranho, né? Um bebezinho, em média, leva 1 ano para começar a andar, né? Na média, não é? E para falar, o meu neto já começou a andar e falar antes de 1 ano, porque o bicho é terrível mesmo, né? Não dá sossego, não. Né? A gente ficaria assustado se uma criança saísse da barriga da mãe lá na maternidade, na Santa Isabel, né? E saísse lá na rua para pegar o Uber para ir para casa, né? Ia ficar muito estranho, porque o tempo não é assim, né? Na nossa vida, Deus nos ensina que o tempo é importante e tudo tem a sua fase boa e também tem o quê? Fase ruim, mas que tudo isso o quê? Passa, o mundo vai virando, né? Os dias vão passando, né? Existem pessoas hoje que estão sobrecarregadas, né? No trabalho, mas a Bíblia fala que a gente não vai levar nada dessa vida aqui. O dia que eu estiver lá na sepultura, não vai estar carro, não vai estar casa minha lá, eu vou estar com a roupa do corpo só, que a família escolheu. Nem eu pude escolher a roupa que ia por lá, né? A família que vai vestir lá, né? Então a gente também tem que dosar o tempo nosso, né? Boa parte das coisas que corremos atrás para conseguir e que não levaremos para o céu, a Bíblia chama do quê? De vaidade, né? A gente tem que ter equilíbrio, tem que ter parcimônia, né? Tem que ser pessoas com temperança. A adventista, quando ouve falar para temperança, só pensa em comida, né? Mas a temperança é equilíbrio, é parcimônia, né? A Bíblia explica que há tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de rir e tempo de chorar. Né? Quando alguém nasce, né, a gente fica feliz, mas quando alguém morre, a gente também o quê? Chora, né, a morte. Né? Então, no mundo tem tempo para tudo. É importante saber que vamos fazer com o tempo que Deus nos dá. Né? No dia de 24 horas, temos 1.440 o quê? Minutos. 86.400 segundos. É muito tempo, né? E o que estamos fazendo com esse tempo? Né? Se é um tempo buscado para refletir o caráter de Deus, a gente está no caminho certo. Você pode usar o seu tempo para ajudar um colega, pode brincar, para consolar, né?
Mas também devemos estar cientes que quando Jesus voltar, ele vai perguntar para cada um de nós o que nós fizemos com o tempo que ele o quê? Nos concedeu, o tempo de vida, né? Isso é muito importante. É importante alguém chegar e falar, você se sente realizado? Você fala, eu me sinto realizado porque eu usei e uso o tempo que Deus me concede, né? Em favor das pessoas, em favor do amor, né? Não se apresse em crescer. Quando a gente é criança, né? Acho que a maioria passa por esse sentimento, né? Que a criança quer ser adulto, né? Vontade de esganar a Anne quando ela começa aqueles discursos dela lá em casa, né? Fala, vai trabalhar, menina, vai ganhar seu salário, né? E ela chegou lá com uma história da excursão da escola dela para Bariloche, 12 mil reais. Como se 12 mil reais desse na árvore da esquina, lá na frente de casa, né? Então eu falei, então você trabalha e paga a tua excursão. Você quer ir lá, né? É assim que funciona, né? Então quando a gente é criança, né? E a gente vai ficar adulto, né? Não adianta querer ficar logo adolescente adulto, senão eu vou te dar, viu, Miguel? Se você quiser crescer logo, teu pai vai te dar o boleto para pagar, né? O boleto do DAI, da CPFL lá, hã? Já rapou fora, já, né? Deus sabe de todas as coisas e porque devemos vencer cada etapa de nossa vida no tempo certo. Vamos aproveitar com sabedoria todo o tempo que Deus nos deu, né? Vamos pedir a Deus que nos dê paciência para esperar o seu tempo e sabedoria para... Ali está fazendo uma pergunta, mas eu estou falando agora de forma afirmativa, né? Vamos pedir paciência, sabedoria, né? E vamos usar o tempo de maneira o quê? Produtiva, legal, que nos traga o quê? Satisfação e felicidade. Então vamos orar. Volta na oração lá. Vamos orar. Vamos orar? Fecha os olhos, curva a sua fronte, vamos orar. Senhor, por favor, nos conceda paciência para esperar e sabedoria para usar o tempo que o Senhor nos dá, porque tudo vem de Ti e tudo pertence a Ti. Te amamos, Jesus. Amém. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender de seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui, de juntos poder escutar. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender de seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui, de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. Muito bem. Agora nós teremos uma mensagem musical pelo Denis. Muito obrigada, Denis. Feliz sábado a todos. Que o nome de Deus seja honrado nesta manhã. Se as ondas desta vida destruírem tua fé, fazendo que duvides de que em breve voltarei, volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta? Tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo os meus
meus pés já empoeirei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez, mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez, mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Amém. Muito obrigada, Denise. Que Deus continue te usando com esta bela voz. O Fábio pediu para eu subir aqui para fazer uma pequena correção. Petrolina fica em Pernambuco. Está registrado. E não no Ceará. Então, agora a mensagem falada será com o Selegui. Um feliz sábado aos irmãos, aos amigos. É uma grande alegria poder estar aqui nesta manhã de sábado, juntamente com todos, para podermos juntos partilharmos da palavra de Deus. É uma grande responsabilidade, mas é muita oração, né? A gente tem que encarar, não é verdade? O assunto que nós vamos abordar nesta manhã tem por título uma pergunta: por que Cristo deixou Judas? Por que Cristo deixou Judas? Aqui está uma pergunta que deveria ser analisada por todos nós que estamos na igreja. Existem 3 razões que levaram Jesus a deixar Judas até o fim, junto com os demais. Primeira delas, Jesus queria, com a pessoa de Judas, nos ensinar o que realmente é o joio que deve ser deixado na igreja até o fim. Existe hoje na igreja uma errada interpretação quanto ao joio, pois muitos afirmam que joio é aquele membro que se encontra dentro da igreja, com seus defeitos abertos, até a ponto de prejudicar a obra de Deus aqui na terra. Não nos esqueçamos que ali na lavoura existiam 2 tipos de sujeira.
o mato, que era visivelmente conhecido, e então cortado, e o joio, que era muito parecido com a planta, e as suas raízes se entrelaçavam com as raízes do trigo, correndo assim o risco, ou o perigo de arrancar o trigo junto, caso fosse arrancar o joio. Qual é a prova de que Judas era realmente um joio? Sim, por o seu defeito, ele não era prejudicial à igreja, por ser secreto. Que além dele, somente Cristo sabia. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Salmo 139. Um verso bastante conhecido, Salmo 139, e o versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. E ainda o Salmo 7. Salmo 7, versículo 9. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus realmente sabe, Ele conhece o nosso coração, sem dúvida. Muitas vezes nós dizemos, aquele é um joio. Nós não somos juízes, irmãos. Nós não sabemos. Só Deus que sonda os corações, só Deus sabe. Não podemos apontar ninguém como sendo um joio. Pode ser até uma erva daninha, mas joio ninguém sabe. Judas, ele ficou até o fim com todos ali. Jesus permitiu. E eu sempre costumo usar esse exemplo quando as pessoas começam a reclamar da igreja. Olha, a igreja é cheia de problema, cheia de defeitos. Cristo tinha a sua igreja ali organizada, 12 membros. De 12 tinha um errado, não tinha? É uma proporção grande, não é verdade? Mas Cristo deixou Judas até o final. Ele deu a ceia para ele, as moedas da traição estavam no seu bolso. Mas Jesus deu a ceia. E em nenhum momento Jesus apontou Judas como sendo um joio na igreja. Sim, ninguém sabia do defeito de Judas, senão ele mesmo e Cristo. São João capítulo 13. Vamos usar bastante a Bíblia. São João capítulo 13. A partir do verso 21. (13, 21 em diante). Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Não existe, irmãos, em parte nenhuma da Bíblia, ordem de Deus para conservar dentro da igreja um transgressor que continua abertamente no erro.
Só que existem maneiras de tratar com as pessoas. Por exemplo, um texto assim bem próprio para esse fato aqui está em São Mateus capítulo 18. São Mateus capítulo 18, a partir do verso 15. Diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Então, existe aqui a maneira certa de abordar alguém. Se você sabe de alguém que está com um problema, não é espalhar para a igreja, não é contar para todo mundo. Você tem que chegar para a pessoa, com muito amor. E tá assim, vamos procurar te ajudar e assim por diante. Se ele não aceitar, você vai com uma outra pessoa junto. Se ele não aceitar, aí sim você leva para a comissão da igreja. Então existem as maneiras corretas que a palavra de Deus nos orienta para cada caso. Isto aqui não quer dizer que Deus não deseja que os errados da igreja sejam regenerados. Porém, se eles não querem se recuperar, Deus não os obriga. Uma coisa, porém, é certa: a ordem de Deus para os seus líderes é: limpai o acampamento. Há um texto aqui no livro de Testemunho para Ministros e Obreiros Evangélicos, no final da página 427 e no começo da 428, e eu vou ler aqui. Diz assim: limpai o campo dessa corrupção moral, atinja ela os mais altos homens, nas posições mais elevadas. Deus não será escarnecido. Há prostituições em nossas fileiras, bem o sei, pois me tem sido mostrado que isso estava fortalecendo e estendendo a sua poluição. Muito há que nunca saberemos, mas o que é revelado torna a igreja responsável e culpada, a menos que revele determinado esforço para erradicar o mal. Limpai o acampamento, pois nele há anátema. As palavras de Deus a Josué são: não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de ti, Israel. Diante dos teus inimigos não poderás suster-te, até que tires o anátema do meio de vós. Essas coisas foram escritas para o nosso benefício, aqueles a quem já são chegados os fins dos séculos. Realmente é um texto pesado, mas importante. Primeiramente, Deus, Ele deseja que todos se arrependam. Segundo Pedro 3:9. Segundo Pedro 3, verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus deseja que cada um de nós nos arrependamos de alguma coisa que está interferindo no nosso relacionamento para com Deus. Deus está dizendo: olha, se você voltar, eu o receberei de volta. Certamente, você será o meu servo de novo. Este é o nosso Deus. Porém, se o homem não toma uma nova decisão na vida, não existe na Bíblia alguma defesa para que tal membro seja tolerado. Há um texto aqui bem interessante também, conhecido,
1 Coríntios, capítulo 5. Primeiro Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E, contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegasses a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Isso aqui é um texto pesado, né, irmãos? Aqui na igreja de Corinto existia fornicação. Aqui Paulo fala de um homem que abusava da sua madrasta, e tantos pecados horrendos ali naquela igreja. E realmente Deus não fica feliz com uma situação dessa. Então, alguma coisa deve ser feita em relação a tal problema. Uma segunda razão, irmãos, por que Cristo deixou Judas. Cristo deixou Judas para mostrar à sua igreja que tolerar o pecado jamais ajudou um membro errado. Jamais. Quantos filhos hoje tratam os pais como um empregado ou como uma pessoa qualquer? Por quê? Talvez porque, quando pequenos, receberam todo o apoio em seus erros e falhas. Mas as profecias estão se cumprindo, e é um texto também conhecido de nós, 2 Timóteo capítulo 3. Segundo Timóteo capítulo 3, a partir do verso 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos e enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Nós vemos aqui que são profecias. Esses versos aqui é um xerox da situação existente no nosso mundo hoje, não é verdade? É uma coisa que já há muitos anos, séculos foi escrita e está aqui, servindo para nós hoje. Profecia se cumprindo, filhos desobedientes a pais e mães. Irmãos, por uma razão ou outra, Jesus não se envolveu com o problema de Judas. Agora, não confundamos orientar o membro errado com tolerar um errado desinteressado na igreja. Existe em nós aquela preocupação de que, se chamar o pecado pelo nome, vai espantar o membro. Mas como fica então, se foi o próprio Deus que ele disse aqui, ele mandou seus mensageiros anunciar e chamar o pecado da igreja pelo nome? Aqui em Isaías 58, vamos lá no livro de Isaías. Isaías 58, verso 1.
clama a plenos pulmões, não se detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. É Deus mesmo mandando, orientando a sua igreja. Desde que seja feito com amor, deve ser corrigido. É Deus que está dizendo, irmãos. Não é a base do chicote, mas desde que seja com amor. Seria bom nós lembrarmos que chamar o pecado pelo nome não quer dizer que estamos querendo tirar alguém da igreja, não é isso. Mas sim levar o membro errado a sentir o seu erro e buscar abandonar. Temos um exemplo na pessoa de Pedro. Jesus não deixou Pedro à vontade quanto aos seus erros. Não foi dado a ele a mesma liberdade de Judas. Jesus sempre buscou alertar Pedro de seus defeitos, visando assim ajudar em sua vida espiritual. Mais uma passagem, Lucas 22. Lucas 22, do verso 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E tem tantas outras passagens que Deus procurando ajudar Pedro. Quando ele tinha os seus problemas, as suas dificuldades, Jesus sempre usou palavras duras, até para chamá-lo de Satanás em alguns casos, mas também procurou corrigir a Pedro. Sabe que os pecados de Pedro e Judas aconteceram quase que no mesmo dia. Um entregou e o outro negou. Porém, houve uma grande diferença. Aquele que Jesus havia deixado à vontade, só restou a morte para ele. Enquanto que o outro, que Jesus certamente chegou a entristecer, contrariando os seus pensamentos, tornou-se um dos baluartes na causa de Deus. Pedro, ele se converteu mesmo depois de ter negado o mestre. Sabe quando o galo cantou? E Jesus olhou para ele com aquele olhar assim, tá vendo, Pedro? Não falei que você ia me trair? Não foi assim. A conversão de Pedro foi no olhar de Jesus. Aquele olhar penetrante, ele sentiu ali o amor de Cristo, e aí foi quando ele chorou amargamente, foi ali que ele realmente se converteu. Pedro era muito importante para Cristo. Mais tarde, depois de sua conversão, Pedro, ele compreendeu a razão porque Cristo não deu liberdade a ele. Sim, porque lá no céu onde Pedro estará, não haverá pessoas com manchas de pecado, como era ele antes da sua conversão. Como vimos, a diferença entre Pedro, que Jesus corrigiu, e Judas, que Jesus deixou à vontade. Tolerar o pecado não ajudará ninguém na igreja. E terceiro, finalmente, Jesus deixou Judas para que a igreja compreenda a angústia que haverá de passar os que, como Judas, vivem para si e não vivem para Cristo. A Bíblia fala de 3 angústias que Judas passaria em sua vida, tanto no passado quanto no futuro. A primeira, ao trair Jesus. Se você ler O Desejar de Todas as Nações, as páginas 690, 691, 692, ali descreve exatamente o momento em que Judas traiu a Cristo. Ele achava
que em qualquer momento Jesus poderia usar o seu poder e se livrar da mão dos seus algozes. Mas em nenhum momento Cristo fez isso. E Judas ficava observando a Jesus. É agora que ele vai fazer alguma coisa. E Cristo nada fazia. Judas chegou a falar com os sacerdotes ali, com Caifás, os poderosos ali, para libertar Jesus, mas eles não libertaram. Judas ficou tão angustiado que ele se enforcou, como nós sabemos. E diz o relato aqui do desejado, que quando Jesus ia sendo levado para ser crucificado, eles passaram por uma cena terrível. Judas, ao se enforcar, parte do seu corpo se dividiu, caiu ao chão e cães estavam comendo a sua carne ali. Foi uma cena dura. Todos aqueles que estavam acompanhando Jesus para ser crucificado viram esta cena. Num outro momento, uma outra angústia, ao voltar Jesus, Apocalipse 1,7, todos conhecem, né? Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Judas estará lá neste momento. Há uma ressurreição especial, irmãos. Uma ressurreição especial que alguns participarão, aqueles que traspassaram a Cristo, os soldados romanos, aqueles que judiaram de Jesus. Eles irão ressuscitar um pouco antes da grande ressurreição, da volta de Jesus, ou melhor. E eles poderão contemplar Jesus vindo nas nuvens dos céus. E esses que traspassaram Jesus vão sofrer nesse dia, ao voltar Jesus. E um outro caso é no lago de fogo, Apocalipse 20:15. Se alguém não for inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Não esta morte que nós comumente convivemos com amigos, familiares, é a morte eterna, é a separação por completo de Deus. Foi aquilo que Jesus sentiu ali na cruz, quando ele disse: Pai, Pai, por que me desamparaste? Naquele momento, Cristo, ele sentiu sobre os seus ombros o pecado de toda a raça, do passado, do futuro, sobre os seus ombros. E ele achava ali, na forma humana que ele estava também, ele achava que nunca mais veria Deus o Pai. Mas naquele momento, Deus o Pai estava ao pé da cruz, chorando pelo seu filho. A morte eterna, uma das angústias que Judas ou aqueles que seguirem o seu exemplo passarão. Sim, irmãos, estas mesmas angústias haverão de passar os que, da mesma maneira como Judas, conheceram o seu dever, mas se prevaleceram da tolerância para com os seus pecados. Sim, irmãos, tanto o joio da igreja, bem como o mato que os lavradores de Deus deixaram, irão permanecer somente até o dia em que Jesus disser: basta. Quando Jesus pela última vez sacudir a igreja com os seus decretos lançados sobre o povo de Deus, eles deixarão a igreja da mesma maneira que uma fruta podre cai quando um vento a derruba da árvore. Não era plano de Deus que nesse tempo alguém deixasse a igreja. Não. Mas porque a própria igreja talvez deu liberdade, ou tolerou aquilo que Jesus jamais irá tolerar, e porque tais pessoas não podem entrar no céu, elas serão retiradas da igreja. Da mesma maneira que Judas passou e vai passar.
O joio e o mato da lavoura de Deus passarão por angústias terríveis, irmãos, registradas na palavra de Deus. A primeira delas, ao cair as pragas, eles receberão essas pragas. No dia da volta de Jesus, e ali não há classe de pessoas, é ricos, é comandantes, é poderosos, todo escravo, todo livre, eles vão se esconder nas cavernas e nas montanhas, e pedirão aos rochedos para caírem sobre eles, porque eles não conseguem olhar para a glória de Deus. Estas pessoas passarão por essas angústias, e também no lago de fogo, que representa a segunda morte. Aqueles que pautaram as suas vidas de acordo com a vida de Judas, terão fins trágicos, irmãos. Agora um apelo para nós aqui em Deuteronômio capítulo 32. Deuteronômio capítulo 32, o verso 39. Vede agora que eu sou, eu somente e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Ninguém terá o poder de escapar de um desses dias ou lugares. E a última passagem aqui, São Mateus, capítulo 22. São Mateus 22. Os versos de 11 a 13. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos, e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, nestas 3 ocasiões, estaremos angustiados juntamente com Judas, porque fizemos uso da liberdade que nos foi oferecida na igreja e não passamos de um joio ou um mato para ser queimado, ou estaremos salvos e felizes, como Pedro, que foi corrigido e se humilhou. Que Deus abençoe a sua igreja, que nós possamos realmente compreender o grande amor que Cristo tem por nós. Cristo está vindo, o Rei vem vindo, não há dúvida disso. Tanta coisa está acontecendo, irmãos. Já faz 40 anos que eu tenho de batismo. No dia 23 de junho de 85, a Lilian foi batizada, e eu no dia 14 de setembro de 85. Já fez 40 anos, o tempo passa muito rápido. Jesus está voltando, o Rei está vindo. E que realmente nós não venhamos a usar o exemplo negativo da vida de Judas para pautar a nossa vida, mas sim usar o exemplo da pessoa de Pedro e tantos outros personagens da Bíblia. Que Deus possa conduzir a sua igreja para um dia se encontrar com Jesus nas nuvens dos céus. Que cada um de nós possa estar neste dia, todos nós e os nossos queridos. Que Deus abençoe a sua igreja, é o meu desejo e oração. Amém.
Cantaremos agora em pé o hino de número 449, Quando o Rei Vier. Este mundo terá seu fim, breve haverá o toque de um clarim. Oh, que será, pois, deste em mim, quando o Rei vier? Quando o Rei vier, irmão, quando o Rei vier, oh, que será quando o Rei vier? Cristo morreu sobre a dura cruz para levar este mundo à luz. Os seus fiéis para o céu conduz quando enfim vier. Quando o Rei vier, irmão, quando o Rei vier, oh, que será de ti em mim, quando o Rei vier? Os filhos seus ele acolherá, com trajes brancos os vestirá, hora solene pra nós será. Quando o Rei vier, quando o Rei vier, irmão, quando o Rei vier, oh, que será de ti em mim, quando o Rei vier? Oremos. Querido Deus e nosso Pai, agradecemos pelos teus cuidados para conosco. Que o Senhor possa, ó Deus, nos lavar no sangue precioso do teu Filho amado Jesus. Por favor, perdoa as nossas faltas. E que nós possamos sempre ter uma íntima comunhão contigo, para, assim como Pedro, sermos um dia salvos e vivermos contigo para sempre no teu reino. Abençoa a tua igreja, nos dê um restante de sábado feliz na tua companhia, prepara-nos para o teu reino, são bênçãos que pedimos e agradecemos, em nome e por amor do teu Filho amado Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.